Tim Keller me disse pessoalmente que, para ele, aquela parábola do filho pródigo era para ensinar não a indivíduo, mas a igreja a receber os caídos. Eu amo os que buscam restauração. Alexandre Ximenes é o resultado da graça de Deus. Eu não tenho ilustração melhor para a graça de Deus do que a minha própria vida. Eu não sei onde eu estaria, mas a graça de Deus foi me buscar onde ninguém iria me buscar. Da minha infância, eu diria que as melhores lembranças foram os cultos domésticos diários que papai fazia lá em casa. Papai criou o culto matutino, que era às 5 da manhã diariamente. Eu acordava quando ele abria a porta para descer a escada de casa e ir para a igreja pregar. Então eu nasci e cresci. A semente do evangelho, ela foi plantada no meu coração muito cedo, menino ainda. Uma das coisas mais importantes na vida de um pastor, que a igreja procurava saber se ele fazia, era visitar as ovelhas. O pai de Dom Ximenes, o reverendo João Clímaco Ximenes, e o meu pai, Aurélio, eram muito amigos. E todos os dias, o reverendo João Ximenes saía de casa para visitar as ovelhas. Então passava na oficina do meu pai, tomava um cafezinho, contava algumas histórias e seguia para fazer as visitas aos membros da igreja. E outra figura muito interessante é Dona Morena. Ela era uma figura especial. Uma das coisas que mais marcaram minha vida foi a minha infância e adolescência, porque a minha mãe nos obrigava, antes de dormir, a decorar um versículo da Bíblia. E eu lembro que um dia eu estava com muito sono e ela chegou e disse: qual é o versículo de hoje? E eu, querendo dar uma de sabido para dormir logo, eu disse: é João 11:35, que é o menor versículo da Bíblia. Diz assim: Jesus chorou, 2 palavras. E ela me olhou com aquele jeito que eu fiz logo a leitura. Eu digo: ih! Ela disse: não, o versículo que você vai decorar hoje é outro, é Esté 8:9, que é o maior versículo, um dos maiores da Bíblia. Eu digo: pronto, agora eu não durmo. E realmente fui dormir muito tarde. A minha conversão aconteceu num retiro de carnaval. O preletor foi o pastor Enéas Tonini. O chamado aconteceu quando eu comecei a falar para a juventude, e naquilo de trazer a palavra, de pregar para eles, eu tive a convicção da vocação, do chamado. A âncora final é o chamado de Deus. Na hora das maiores lutas, ouvi a voz que ele chamou. Eu comecei o ministério mesmo na igreja em 1972, por aí, né? Na igreja que eu nasci. Comecei como auxiliar, comecei depois no pastoreio dos jovens da igreja, depois passei a dar aula na escola de teologia da igreja e, finalmente, quando o pastor Raul de Souza Costa, quando Deus o chamou para a eternidade, aí eu assumi no lugar dele, me tornei pastor e fiquei por muitos anos lá como pastor da Igreja Evangélica Congregacional Central de Campina Grande, na Paraíba. Caio já era conhecido quando ele foi pregar em João Pessoa. E eu queria ir para conhecê-lo, mas não pude. Então eu disse: eu vou convidá-lo para pregar aqui em Campina Grande. E eu botei, e a igreja superlotou. Pouco tempo depois ele me convidou para ir visitá-lo, eu fui ao Rio. E daí nasceu a amizade em Niterói. Me congreguei na igreja de Antônia Elias, a presbiteriana Betânia, uma igreja maravilhosa. E lá conheci Caio, daí nasceu uma amizade e Deus providenciou para que a gente começasse a trabalhar junto. Com ele eu vivi a experiência de ver o evangelho pregado pela primeira vez na Albânia, que era comunista naquele tempo.
Eu vi Deus usar Caio em vários países. 3 filhos de Roberto Marinho, da Globo, se aconselhavam com ele. Caio não tinha nenhum tipo de pregar numa favela ou num palácio. Naquela época que eu estudava no seminário presbiteriano, aconteceu no Brasil um avivamento espiritual tremendo. Foi de norte a sul, de leste a oeste. O Espírito Santo de Deus foi derramado nesse país de uma forma que até hoje eu não vi repetir. Então as igrejas, houve uma divisão. Houve as que aceitaram o avivamento, com dons espirituais, com tudo, e as que se fecharam no tradicionalismo. E eu, que estava no seminário presbiteriano, era membro e pastor de uma igreja que aceitou a obra do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. E aí a igreja me enviou para Belo Horizonte. Foi quando eu fui e estudei os 4 últimos anos e me formei lá. A minha turma teve alguns que eu nem lembro mais o nome, mas o que mais me marcou foi Márcio Valadão, né? Da Igreja Batista de Lagoinha. Márcio implantou a igreja dele, a igreja, não foi a denominação, implantou igrejas em 136 países. Márcio era calado, nós éramos amicíssimos. Resultado, foi um gigante humilde, de uma simplicidade contagiante. Ele criou um ministério para evangelizar prostitutas em Belo Horizonte. E quando chegavam lá, eles diziam: nós queremos falar de um amor que você não conhece. E falavam do Senhor Jesus Cristo. E Márcio nos contou, eu me arrepio, que muitas caíam em soluço dizendo: nunca ninguém me falou desse amor. Então, não é à toa que Lagoinha tornou-se a potência que tornou. E eu já tinha contato com Dom Paulo, porque o meu pastor em Campina Grande, Raul de Souza Costa, ele me disse: olha, recebi a notícia de que chegou um jovem pregador em Recife, que é excelente pregador, vamos fazer contato com ele. Era Dom Paulo. Havia um cantor evangélico que era muito conhecido. Depois esse cantor morreu e eu vim para o sepultamento em Recife e lá nos encontramos. E daí nasceu uma amizade. Depois eu fui morar em Niterói, que trabalhei na Vinde, e Dom Paulo, na época, era pastor lá no Rio de Janeiro. Ele tinha um culto toda terça-feira, se a memória não me falha, à tarde. Então nos encontramos muito lá, e aí foi estreitando uma amizade, que até hoje é irmão. Eu morava em Maceió, e teve um domingo que ele foi com Márcia a um culto lá. E já éramos amigos, era uma amizade antiga já. E ele passou 5 meses convidando. E eu dizia: mas não é possível uma coisa dessa. E ele não parava, né? Depois de 5 meses, aí Carmen, minha esposa, disse: só pode ser coisa de Deus, porque uma insistência dessa. E foi quando a gente tomou a decisão de vir, e até hoje estou com ele. E eu disse: Paulo, eu digo a ele, me permitam chamá-lo Paulo. Paulo, a Bíblia diz que há amigo mais chegado do que irmão, e você é um. Eu não abro mão da amizade dele, é inegociável. Não é porque é o arcebispo, é um amigo. Não é o arcebispo que é amigo, é o amigo que é arcebispo. Quando eu vim para a Trindade para trabalhar com Paulo, alguns meses alguns meses depois, talvez um ano e pouco, ele me chamou e falou da Zona Sul do Recife e disse que gostaria que eu viesse para implantar uma igreja na Zona Sul do Recife. Eu digo: eu vou para onde você quiser. E aí eu vim, nós começamos os trabalhos, que antes era na casa de um irmão, que hoje é membro da igreja, eu lembro já o nome dele, Consentino, Carlos Consentino. E aí começamos a usar hotel, usamos um hotel, depois usamos outro hotel, e ela foi se expandindo, até que apareceu Marcílio Tavares de Melo. E Marcílio, então, Deus tocou no coração dele, né? Nós alugamos a Recon
Mas depois o aluguel subiu e chegou a um ponto que não ia mais dar. E ele viajou com a esposa para São Paulo, para o negócio dele. E numa conversa lá, quando ele citou que estava ficando difícil, a esposa disse: meu amor, Deus já nos deu muito mais do que nós precisávamos para viver. Ele disse que aquilo entrou. Quando ele chegou, ele ligou para o proprietário, o homem pediu um X, ele deu 2X e pagou à vista. E chegamos aqui. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. A palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo próprio, não levando em consideração os seus muitos pecados. Ele nos deu a mensagem da reconciliação. Por isso que a nossa igreja leva esse nome. Quem olha para o nosso bispão, forte, firme, sempre com uma palavra cheia de autoridade, não sabe que por trás dele tem um menino e um homem como eu, como qualquer um de nós, sujeito à queda, sujeita a ser alvo dessa reconciliação que a gente tanto prega e que a gente tanto acha a coisa mais linda de Deus. Ele foi alvo disso também. Deus é restaurador. Eu diria que a primeira experiência minha de restauração foi quando o meu primeiro matrimônio acabou. Eu havia morado com a família nos Estados Unidos, lá, estudei no Bíblico Teológico Seminário, que hoje nem existe mais. E quando nós chegamos no Brasil, a minha esposa disse: olha, eu não tenho nada contra você, gosto demais de você, mas acabou. Desse jeito. E fui para a casa do pai e eu fiquei. Enfrentei, a igreja entendeu, eu lembro que foi num culto à noite que tinha o quê? Mais de 1.200 pessoas, quase 2.000 pessoas. Eu contei a verdade, mandei ela ficar em pé. Eu disse: não há nada contra ela, nenhuma acusação contra ela. Aconteceu. E aí toquei meu ministério sozinho como um casal, eu digo, né? E fui normal minha vida, me vigiando, porque eu digo que culturalmente eu sou de um tempo que para ser homem tinha que ser namorador. Eu tentei ir para o mundo, eu digo, eu não quero mais. Eu já vi papai sofrer, comecei por aí. Vi que papai sofreu como pastor. Tanto que dos homens lá de casa, nenhum ficou em igreja. A gente é ensinado que um pregador e um pastor sofre das mesmas tentações que todo mundo, de sexo, dinheiro, de poder, mas há uma tentação que é a pior de todas, é a tentação de desistir. E quando Dom Ximenes passa por tudo isso que ele passou, por tantas dores em tantas áreas, física, emocional e espiritual, essa tentação bateu na porta e ele chegou inclusive a desistir do ministério, a querer desistir da igreja por um tempo. Cheguei. Não do chamado especificamente, sempre tive convicção, mas de pastoreio local eu havia desistido. Aí o ambiente influencia. Eu não vou citar nomes, mas conheci muita gente conhecida no Brasil. E daqui a pouco eu caí, estava envolvido. Pecado, o nome é pecado. Não adianta a gente querer perfumar. Pecado. Mas o Rio de Janeiro não é brincadeira. Eu lembro que uma vez eu disse: eu vou brincar o carnaval, mas vou para Petrópolis. E fui para Petrópolis. Estou lá num clube, 3 da madrugada, a consciência. Aí eu saio de dentro do clube, vou para a calçada, me escoro no muro, soluço, choro que soluço, porque Deus não abre mão de um filho. Então foi isso. Aí Deus me restaurou. Daí para frente passei a ajudar muita gente, passei a receber pastores que vivem essa luta. E estou nisso até hoje. Hoje, pecado é pecado. Deus me libertou. Creio ou não creio, me libertou, me curou. Agora, eu amo os que buscam restauração.
O governador Ronaldo Cunha Lima um dia me chamou e disse: Ximenes, vai ter a inauguração aí de uma empresa gaúcha. E eu estou muito cansado, não aguento. Você vai no meu lugar? Eu digo: claro, se você quer que eu vá, eu vou dizer o quê? Aí fui. Eu entrei que sento, daqui a pouco quem é que senta? Carmen. Foi uma surpresa, né? Mas aí depois eu entendi, ela é gaúcha, fui prestigiar a empresa gaúcha e dali começamos a conversar, fica a amizade, depois começamos a nos aproximar, eu ia para onde ela cantava e começamos a conversar e daí surgiu o namoro, o amor. Eu ia onde ela cantava, na noite. Eu já amava ela e eu ia, de vez em quando encontrava alguém da igreja e o senhor aqui, eu digo: e você? Né? Várias vezes eu digo: domingo eu estou lá, eu estou aqui por um motivo nobre, superior. E eu lembro que quando fui falar casamento a ela ainda não era nascida de novo. E eu disse: você quer casar onde? Eu digo: bom, ela sabe que eu sou pastor, vai escolher uma igreja. E ela disse: eu quero casar no bar de um amigo meu. Eu digo: tá bom, não é por causa de um boteco que eu vou te perder, não. E casamos. E foi uma noite bonita. Acabou que ela me botou para cantar com ela, né? E depois que nós casamos, tudo certo, eu disse a ela, chamei ela em casa e digo: olha, eu lhe casei por amor. Casei com você por amor. Não se sinta obrigada à vida religiosa, né? Mas ela começou a ir à igreja. Começou a ir e daqui a pouco entregou a vida a Cristo. E eu brinco com ela, eu digo: você me passou de macharé, né? E até hoje é dedicada a essa área de louvor, é o ministério dela. Ela entregou a vida a Jesus mesmo. Eu tive um primeiro câncer, foi um câncer de próstata. Isso já aqui em Recife, né? Depois eu tive outro de próstata, mais light. E o terceiro foi o mais perigoso e que foi milagre de Deus. Porque eu fui diagnosticado com melanoma. Doutor Djalma, de saudosa memória, que nunca me deixava ir a médico sozinho, ele sempre cuidou de mim. E Elaine, que é médica, filha dele e nossa ovelha, ela foi quem diagnosticou. E ela foi muito sincera, ela disse: bispo, eu quero lhe dizer com toda franqueza que esse é o câncer mais grave que a medicina conhece, nas costas. Eu e Ximenes somos muito amigos e nesse momento da crise e da dor dele no hospital foi quando ele se expressou mais vulneravelmente. Estava muito fragilizado emocionalmente e foi um momento muito delicado. Estávamos juntos ali no hospital quando ele entrou numa luta interna com Deus, consigo mesmo, e quando ele pediu a Deus que Deus o restaurasse, que Deus o renovasse nas suas forças, na sua fé, na sua confiança. Às vezes a gente está no momento de dor e se sente sozinho, desamparado, sem ninguém. E a solidão de um homem não é ele estar isolado das pessoas, é ele sentir que somente é ele e mais ninguém, e mais nada. Mas Deus estava com ele naquele contexto, Deus estava com ele naquela dor. E sem ele nem esperar, passou uma enfermeira perto dele naquele momento, orou por ele, e eles oraram. E naquele momento ele viu que não estava sozinho. Logo depois ele teve uma experiência profunda com Deus, e ele sentiu a presença de Deus e o amor de Deus na vida dele. E naquela noite, quando isso foi diagnosticado no hospital, foi que eu liguei para Sérgio Lopes no Rio e disse a ele o que eu estava vivendo e pedi para ele gravar um louvor para mim, o amigo, que eu acho lindo dele. E ele me pediu para gravar e tem aquela história no outro dia e finalmente ele gravou. E toda vez que eu falo sobre isso, eu pergunto a Ariel, meu caçula, quanto tempo já faz? Ele diz: 9 anos, pai. Eu digo: estou aqui inteiro. Deus pode me levar com a gripe agora, só vou quando ele chamar. Vim da minha médica ontem, foram 42 ou 44 exames, ela disse: você está 0.
Vamos até celebrar isso. As dores da nossa alma nos aproximam de Deus. Faz 9 anos que Dom Ximenes passou por essas dores e por esses cânceres, mas a dor da alma não tem como se comparar às dores do corpo. Da mesma maneira como a restauração da alma não se compara com a restauração do corpo. Graças a Deus faz 9 anos que ele não está mais enfermo no corpo. Mas o mais sublime é que ele é um novo homem, restaurado, renovado, fortalecido, cheio de fé, cheio de vigor, e a palavra dele é simplesmente um canal de bênçãos da voz de Deus para o coração da gente. Ele está novo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Quando houve a pandemia, eu que já havia vivido câncer, já tinha tido essa experiência, eu comecei a me preocupar. Comecei digamos assim, a ter um excesso de cuidado que acabou com uma preocupação quase patológica. E veio abatimento, à noite eu não dormia, veio a ausência de esperança, veio vontade de desistir, veio vontade de morrer, veio tudo isso. Eram lutas silenciosas, noturnas, calado, né? Mas aí me permitam ser bem-humorado. Aí o azar foi do diabo, porque isso foi transformado em motivação para orar, para buscar Deus, para jejuar, para me entregar, para crer. E aí, mais uma vez, ele vem nos inspirar nesse negócio de montanha e vale, pandemia, vale para todo mundo deprimido. E aí ele vem e transforma o vale na montanha, porque ele pega a multidão de conselhos, onde há sabedoria, diz a palavra, chama Dom Paulo, chama Jair, e aí ele diz, eu não vou deixar isso acabar com a vida da Recon, nem vou deixar isso minar a minha fé, eu vou fazer disso diferente. Você olha para ele, vê ele bem-humorado, vê ele fazendo o que ele quer fazer, e quer fazer até o fim da vida, e vai pregando, ensinando, orando, e é a coisa mais linda do mundo você vê uma pessoa que podia estar pior na pandemia, hoje está melhor do que entrou na pandemia. E isso é muito inspirador de viver. Eu ouvi falar no Renovo, quando eu vi falar, eu vi testemunho de quem foi, eu disse, eu vou. Aí fomos no Renovo. Quando eu cheguei no Renovo, da Igreja Batista de Lagoinha, a primeira coisa que eu vejo quando a gente chega na secretaria, ainda não era nem secretaria, era recepção, é uma frase que tinha escrito, essa frase até hoje palpita no meu coração, estava escrito assim, Deus não abre mão de você, eu me arrepio. Não foi, Mário? Primeira frase, Deus não abre mão de você. E aquilo entrou. Eu digo, pronto, para mim o renovo já aconteceu. E ali Deus falou a minha vida, que Deus não deu, o Senhor Jesus não desprezou Pedro, o Senhor Jesus não desprezou Tomé, mas Samuel Camaleço, quando eu trouxe a Recife, ele disse que Tomé implantou a igreja do norte da Índia, que é uma das mais poderosas do mundo, Tomé. O Senhor viu as falhas dos discípulos, mas não abandonou, restaurou. Então, e aí o renovo me renovou, me reanimou, me encorajou, me encheu a cabeça de sonhos de novo, de projetos, de pensamento, de vontade, porque você começa a morrer quando você faz uma coisa que não quer, não gosta, mas tem que fazer. Mas quando você faz em amor, é completamente diferente. Hoje o meu ministério é esse, meu ministério hoje é uma festa, é uma alegria,
tudo isso me refez. Eu estou bem-humorado de novo, estou alegre, estou leve, estou light, né? Diabo, digo, o azar dele, né? Porque a culpa que ele quis colocar em mim, ele carregou. A minha culpa foi levada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Estou vivo inteiro e restaurado para a glória de Deus. Eu não parei. Pela misericórdia de Deus. Aí é que eu digo a Deus e louvo por sua vida. Eu não parei. Eu continuei pregando, dando aula, fazendo o que eu sempre gostei de fazer. Não alterou nada. Eu não parei. O que eu não queria era ficar aquela coisa feita estátua, parada, comendo e dormindo, dormindo e comendo, só esperando contagem regressiva. Eu não aguento. Eu digo à minha esposa, eu sou como bicicleta, se eu parar eu caio. Não consigo estar parado. Eu louvo a Deus e já chorei, porque Deus me deu uma aposentadoria melhor do que eu pensava. Eu estou aposentado sem parar. Estou trabalhando, mente ocupada. De novo, então isso traz paz a um idoso que teve as comorbidades que eu tive e tenho. Então hoje eu tenho paz, eu não tomo nada para dormir, durmo tranquilo, durmo em paz. E amém. Azar do diabo, ele que, me desculpa a palavra, ele que se dane, viu? Meu bispo, agora é o dia que nós vamos passar, todos nós, o dia da nossa morte, o dia da grande esperança, o dia do nosso encontro. Como é que o senhor imagina que vai ser o dia que o senhor vai encontrar com Jesus? Olha, eu posso lhe dizer com toda certeza e alegria, será o dia mais glorioso da minha vida. Aquelas portas serem abertas para que eu entre, na certeza de que não foi merecimento, não é crédito, é a graça maravilhosa de Deus. A Bíblia diz o que o senhor vai ouvir naquele dia. Não tem cargo, não tem nome de bispo, nem nada, vai ser assim: Alexandre, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O que mais o senhor acha que vai ouvir, o que o senhor vai falar quando encontrar com Cristo? Eu tenho a impressão que eu não vou falar muito, mas vou chorar muito, né? Porque se há uma coisa que me tira lágrimas hoje é o relacionamento com Deus. Imagine você vendo aquilo frente a frente. Então eu sei que a minha imagem é essa, eu não segurarei lágrimas, vou chorar abundantemente de alegria. Pai amado, eu te louvo porque tu nunca desististe de mim. Eu te dei tanto motivo para tu desistires. Eu te dei tantos motivos para tu fragilizares a relação comigo. Mas nunca voltei para tu não estares me esperando de braços abertos. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Somos bem-aventurados de estar andando com o Senhor. Minha família toda lhe respeitam, lhe admiram e louva a Deus pelo privilégio de andar com o Senhor. Amamos você, bispo. Parabéns, Deus te abençoe muito e muito obrigada por tudo, porque estamos juntos nessa jornada. Verdade e amor. Meu querido bispo Dom Ximenes, receba o meu carinhoso abraço, meus parabéns em meu nome, em nome de Alcione e da minha família. Louvo a Deus por sua vida, por tudo aquilo que tenho aprendido a ser através do testemunho da sua vida. Que Deus o abençoe. Amém. Meu querido Dom Ximenes, que alegria. Tantos anos que a gente convive. Um beijo no coração, meu querido. Quantas coisas ele aprendeu com o seu exemplo. Um beijo no coração. Que privilégio é o nosso desfrutar da sua vida. Um beijo no coração. Vou comprar uma camisa dessa pra você, de presente. Feliz aniversário. O que eu posso falar sobre sua vida? Você que me edificou, que é o responsável pela minha leitura bíblica hoje, pela maneira como eu entro nos textos bíblicos.
Foi na minha adolescência, na minha juventude, ouvindo suas mensagens, suas pregações profundamente bíblicas, que eu aprendi a escrever sobre o nosso mestre, sobre os evangelhos. Nesse dia tão especial, a nossa família está aqui reunida. Essa família que o Senhor viu nascer, crescer e se multiplicar. A nossa família te ama, não é isso, gente? Parabéns! Bispo! Beijo! Eu estou aqui diretamente da nossa casinha, do nosso Centro de Estudos Bíblicos e Teológicos, que leva seu nome, Dom Alexandre Ximenes. Só que eu não estou só, tem muita gente aqui querendo falar com o senhor. E eu tive alguns dos anos mais alegres da minha vida na sua companhia. Foi um tempo incomparável, que não volta mais, mas que deixou resíduos e deixou densidades e galardões maravilhosos que eu não esquecerei jamais. Eu desejo de todo o coração que o Senhor te visite com muita luz, meu amigo, muita graça e muito acolhimento por parte de toda a tua família, tua mulher, teus filhos, teus netos e essa igreja querida. Que Deus te abençoe, amigo, a você, a Carminha e a família toda. Eu fico por aqui querendo te ver o quanto antes, se Deus nos permitir, o quanto antes. A graça do Senhor. Ximenes, caro e eterno amigo, sou muito grato pela sua presença sempre ao meu lado. A utilidade de você aqui foi premiada. Você é um homem de Deus e merece uma vida retumbante, eterna. Conte com o seu velho amigo, que lhe deseja o melhor ainda da sua vida entre nós. E falo isso abençoando você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.